Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da BeloTrade e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Hoje vamos tentar entender aqui esse range do Bitcoin e as possíveis faixas onde a gente vai estar buscando por operações. Além disso, vamos dar uma passada por lá pelo S&P para identificar umas regiões onde a gente pode estar buscando confluência para buscar operações aqui, tanto no Bitcoin quanto nas altas. Então, bora lá. Nos últimos dias, a gente vinha discutindo, né, a possibilidade de a gente estar formando um range aqui, uma faixa de preço onde a gente fica lateralizando, tendo o fundo desse range por volta dos 15.600 e o topo desse range por volta dos 18 mil dólares. Bem, corrigimos ali por volta de 0,5 de FIBO dessa onda impossível de baixa, em confluência com o topo do range, em confluência também com esse nível de resistência aqui dos 18 mil dólares, que eram os fundos aqui anteriores. O preço foi lá, captou a liquidez, deixou os maiores volumes no pior ponto possível, né? Aquilo que a gente já vinha discutindo ao longo da alta. A gente não teve muito volume aqui abaixo nessa onda impossível. Isso era um sinal que essa tendência de alta não era uma tendência tão forte que eventualmente a gente via virar. E acabamos deixando os maiores volumes na pior faixa possível para isso acontecer, no topo do range, né? Aquilo que a gente já conversou aqui anteriormente. Temos um prédio com uma base fraca, poucos volumes. Se a gente coloca muito peso lá em cima, cara, esse prédio cai. O prédio cai, tá? E é isso que a gente tá vendo aqui no Bitcoin. A gente chegou até a comparar, né, esse range aqui com esse range que a gente havia feito aqui anteriormente. E repara no seguinte, nesse range aqui anterior a gente veio uma, duas, três vezes no topo dele. E nas três vezes que a gente chegou no topo, a gente devolveu todo o movimento, vindo captar liquidez no fundo. Devolveu todo o movimento, buscar liquidez no fundo e mais uma vez devolvendo todo o movimento, indo buscar liquidez no fundo. Só que observa o seguinte, dentre esses três topos e esse atual que a gente tem, caras, o mais feio é esse atual aqui. Então, eu não duvido, né? Isso a gente comentou aí durante o Boteco Bitcoin que aconteceu na quinta-feira, eu não duvido o preço vir direto lá no fundo, como aconteceu das últimas outras vezes, né? Principalmente agora que a gente tem esse price action feio dessa maneira. Mas, como a gente enxerga aqui possíveis regiões onde o preço pode parar, eu demarquei aqui no gráfico três possíveis regiões para buscar uma compra, tá? São essas três faixas aqui em verde, porque eu encaro essas regiões como possíveis regiões de compra. Primeiramente, essa primeira faixa onde a gente está é uma região de 0,68, é uma faixa que dentro desse range a gente teve muita negociação, além de ser uma faixa de captação de liquidez, correto? Mas, pela análise de sentimento, a gente já vai chegar lá, eu não vi grandes gatilhos ainda para uma acumulação nessa região. Então, bem provável que talvez a gente continue a queda, ou quem sabe, né? Fique aí no range de lateralização durante o fim de semana, né? Já que é isso que a gente vem fazendo aí nos últimos fins de semana. Eu ainda estou de olho, né? A gente tem um alerta bem colado ao preço aqui para um eventual Hunter, caso dê gatilho, para uma possível compra, mas é uma compra bem de pullback mesmo, né? Já que, como a gente comentou, é bem provável que a gente repita o que aconteceu nos ranges anteriores atrás, devolva todo o movimento em V, tá? Vindo até o fundo do range. A segunda faixa que estou de olho para uma possível compra, além dessa, que até agora não deu gatilho, é esse nível aqui de 0,7 dessa onda impossível, em confluência com a região de Hunter, aqui abaixo desse fundo, de 16 mil dólares ali aproximadamente. Caso não tenhamos gatilhos, terceira e última faixa, estou de olho para um Hunter abaixo desses fundos aqui, algo como esse movimento que aconteceu aqui anteriormente. A gente vem abaixo de todos os fundos, dá gatilho e volta para o range novamente. Beleza? Então essas são as três faixas que estou de olho para uma potencial compra. Potenciais vendas. Olha, como a gente discutiu, eu não acho que vamos ter grandes pullback. Se tiver, ao meu ver, deve ser um presente, uma grande oportunidade para estar buscando short. Claro, vai depender da forma que a gente volta, mas com as informações que temos agora, é bem provável que se rolar um pullback, é mais um pullback para continuar a queda. Mas, enfim, as faixas que eu estaria de olho para um potencial short são: o melhor dos mundos seria um pullback maior, mas como as maiores probabilidades, ao meu ver, devido aos grandes volumes da queda,
não ocorrer esse pullback, eu já vou demarcar aqui regiões que podem ser regiões de scalp, beleza? Que é um eventual Hunter acima desse topinho aqui dos, arredondando, 17 mil dólares, que é basicamente quando a gente vai ter uma confluência de faixa de Hunter mais POC do dia anterior. Vou deixar aqui mais escuro para vocês enxergarem. Aqui, o ponto de controle do dia anterior. Acho que é uma faixa interessante para a gente estar buscando ali um gatilho pela análise de sentimento para short. Caso não tenhamos gatilho aqui, acho que eu vou desenhar, fica mais interessante. Caso não tenhamos gatilhos nessa faixa, acho que vamos estender isso mais um pouco. Podemos ter um Hunter aqui acima desse topo também. Caso não tenhamos um gatilho nessa faixa, a segunda faixa que eu estaria de olho para buscar um short iria nessa resistência aqui dos 17.330 aproximadamente, esse nível que a gente respeitou aqui anteriormente diversas vezes. E a terceira faixa seria uma retração de 0,68 desse movimento completo, que eu acho muito difícil. Em confluência com o Hunter acima desse topinho aqui. De brinde ainda tem um POC desse dia aqui acima que ainda não foi testado. Beleza? Então, eu acho que essas são as faixas mais interessantes para a gente estar buscando operações no Bitcoin, quanto de venda quanto para compra. Além de seus níveis que eu vou estar de olho para uma confluência, para uma eventual operação nas altcoins. Beleza? Mas, repito, na minha visão, as maiores probabilidades é que a gente venha pelo menos aí um terço abaixo do range captar liquidez. Beleza? Agora falando do S&P. Curto utilizar o S&P para buscar confluência nas operações com o Bitcoin. Durante a semana, por exemplo, a gente observou Bitcoin no topo do range, S&P formando armadilha, junto com o Bitcoin também formando armadilha. Isso nos deu a oportunidade de buscar uma confluência, já que os dois ativos estavam mostrando um topo para a gente, para abrir diversos shorts nas altcoins. Nesse momento, a gente fica atento para um nível aqui de suporte do S&P, que é basicamente esse 0,68 dessa onda impulsiva, em confluência com suporte, em confluência com uma região de stop lojante aqui abaixo desses fundos, tá? Basicamente esse nível aqui em verde que tem desenhado no gráfico, ali por volta dos 3.670, 3.750. Acredito que é uma região propícia aí para a gente formar um fundinho e fazer um pullback, pelo menos em seguida, beleza? Então vai ser um nível que eu vou estar buscando confluência, eventualmente o S&P chegando aqui, o Bitcoin dando um gatilho de fundo. Eu acho que pode ser um nível interessante para a gente estar buscando uma compra. E vendas, a gente fica de olho nos fundinhos anteriores aqui em confluências com regiões de FIBA e de pernadas menores. Fechou? Então, para a gente dar uma passada aqui na análise de sentimento, a gente observa um sentimento meio neutro, né? A gente tem um aumento do long short ratio, porém não tem nenhum aumento do open interest, então sentimento neutro. Em relação ao book, temos um book vazio no momento, poucas ordens abaixo, poucas ordens acima. Então, traders, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.